Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. Hoje, basicamente, é claro, mais uma vez, continuando aqui com as análises dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, com o início dessa luta um tanto quanto inesperada que se tornou Ryomen Sukuna versus Yuta Okkotsu, só que utilizando o corpo do Gojo. E a gente vai ver ali esse capítulo um tanto quanto curto até, apesar ali de termos certas justificativas, muito provavelmente devido a algum problema de saúde do autor, então melhoras aí para Gege Akutami, mas o ponto é que a gente ainda tem algumas coisinhas interessantes para comentar nesse capítulo. Só que antes, é claro, de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E é claro que então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo 262 intitulado A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 34, com as expansões simultâneas de domínio do Rei das Maldições contra o Yuta. A gente mesmo vendo de que até lembra naquele momento em que a gente chegou basicamente no ápice das batalhas de domínios de Gojo e Sukuna, ao ponto de que o próprio Gojo basicamente fechou a força, a expansão de domínio do Sukuna, onde a gente viu de que basicamente se era uma expansão sem barreira, o que o Gojo fez? Ele criou uma barreira para fechar ali a própria expansão do Sukuna e junto da sua para limitarem muito o poder do Rei das Maldições. A gente vendo que o Sukuna agora só consegue expandir novamente o seu domínio ali sem barreira por conta de uma porrada de coisas que ele tem que fazer, basicamente uma verdadeira gambiarra que ele faz. Ele mesmo, por exemplo, muda o sinal de mão que ele tem que fazer ali para expandir o seu domínio, que é basicamente o mesmo agora que o do Gojo, do Muryokusho, do vazio imensurável. Fora ali, ele deva ali, como a gente já mesmo viu as explicações sobre isso, ele teve que fazer vários tipos de votos diferentes, e isso que limitou pra caramba o poder ali dessa expansão de domínio, o santuário malevolente do Sukuna, que, como a gente viu da última vez, só pôde ser utilizado por apenas 99 segundos, que é óbvio que é um tempo relativamente grande ainda no verso de Jujutsu, mas é claro que contra o Yuta a gente vai ver se isso é o suficiente ou não. Mas a gente basicamente vê ali o Yuta e o Sukuna expandindo ambos ao mesmo tempo o seu domínio, só que dessa vez a gente basicamente vê que o Yuta faz a mesma coisa que o Gojo fez na luta lá contra o Sukuna. Ele expandiu o seu domínio além do alcance do Sukuna e depois começou a fechá-lo vagarosamente. E com isso ele começou a empurrar cada vez mais e mais o espaço do domínio do Sukuna para dentro, basicamente meio que forçando uma barreira a ser criada pro domínio do Sukuna, que agora vira quase que do tamanho de uma bola de basquete, deixando o Itadori e o Todo para fora desse campo de batalha. A gente vendo ali o próprio narrador explicar que a barreira pequena, como começa a ser intitulada isso, que Satoru Gojo esculpiu como contramedida ao domínio de Sukuna, era possível a resistir ao efeito da técnica amaldiçoada Santuário Malevolente no lado de fora da casca externa por cerca de 3 minutos. Em outras palavras, do lado de fora essa técnica iria durar mais ou menos 3 minutos, o que pro Yuta é basicamente ali o que ele precisa. O próprio Yuta pensa consigo mesmo que com treino de substituição com o Gojo Sensei, a sua técnica de barreira também melhorou. Considerando o cansaço do Sukuna, ele deve ser capaz de manter o domínio por 3 minutos, assim como o Gojo fez. Mas, porém, no entanto, todavia, contudo, não obstante, é claro que o narrador tem de dar ali
umas coisinhas para favorecer o Rei das Maldições. Por outro lado, Ryomen Sukuna também, ao restringir a área de efeito do seu santuário malevolente para cercar apenas a casca externa do domínio do Okutsu, a restrição de 99 segundos é eliminada. E a gente vê que 3 minutos. 3 minutos é o tempo necessário para que o Yuta consiga causar danos ao Sukuna para que se torne impossível manter o santuário malevolente. Em contrapartida, para o Sukuna, antes que esses 3 minutos se passem, ele vai destruir o domínio do vazio imensurável, expandir a sua área de efeito. E desta vez vai massacrar todos que estão também do lado de fora. Em outras palavras, isso virou basicamente uma verdadeira batalha de resistência entre domínios. Ryuta tentando selar ali o domínio do Sukuna por 3 minutos, tempo que teoricamente ele acharia que o Sukuna não iria aguentar, para depois disso, com vazio imensurável, causar danos irreparáveis no Rei das Maldições. Só que o que ele não esperava é que o Sukuna, com todas as suas gambiarras ali, reduzindo até mesmo a área de alcance da sua expansão de domínio, onde a gente para pra pensar de que, sendo assim, o Yuta não selou, entre aspas, ali, digamos assim, a expansão de domínio do Sukuna. O Sukuna que diminuiu propositalmente a área do seu domínio para que o domínio do Yuta se tornasse maior que o seu e depois fechasse-se com uma barreira. Justamente para que, com essa diminuição da área de alcance da sua técnica, ele não tivesse nenhuma limitação de tempo. Só que o Yuta, que achava que teria ali alguma vantagem, começa a se ferrar completamente nesse capítulo, quando ele começa a se preparar para lançar um ataque contra um Sukuna, seja ali um vermelho, um azul ou um roxo, ele não tem tempo. O próprio Rei das Maldições, como um monstro, surge na frente do Yuta, já pronto ali para lhe atacar. O Yuta tenta até contra-atacar o Rei das Maldições, que com os cotoquinhos de braço dele consegue desviar o golpe e ainda aproveita para acertar um soco em cheio contra a face do Yuta, agora usando o corpo do Gojo. O próprio Okutsu, que fica surpreso ao ver o Sukuna ter passado ilimitado e se questiona se isso é a amplificação de domínio, onde ele mesmo se surpreende ainda mais sobre o Sukuna ser capaz de usar essa técnica enquanto mantém o seu domínio expandido. Sukuna que vê que, é claro, eles não puderam compartilhar o que aconteceu dentro do domínio, já que os corvos da Meimei não puderam entrar. É algo que a gente se esquece, mas tudo de informação absurdamente importante que a gente viu sobre expansões de domínio, as técnicas do Gojo, as técnicas do Sukuna, técnicas antidomínio, como amplificação de domínio, a emoção da pétala decadente, domínio simples. Tudo isso a gente viu dos nossos olhos privilegiados, porque a gente está acompanhando todas as perspectivas da obra. Só que quem estava do lado de fora, quando as expansões de domínio foram expandidas, ninguém conseguiu ver nada. Então, justamente muita coisa que a gente sabe, o pessoal aí que está dentro da obra não tem ciência disso. O que ferra completamente o Yuta, porque ele, por mais que tenha ali essa certa vantagem por ter tentado selar o domínio do Sukuna, de nada adianta agora quando o Sukuna consegue, com todas as suas gambiarras, aguentar o mesmo tempo que o Yuta. Fora o Yuta ter o mesmo nível de informação que o Gojo tinha na luta contra o Rei das Maldições. Não muda muita coisa nesse novo round de certa forma, Sukuna versus Gojo, sendo que o Yuta no corpo do Gojo tem quase que as mesmas informações do Sukuna. Ele basicamente está quase que na mesma, sem ter muitas vantagens, o que acaba trazendo, no fim das contas, verdadeiras desvantagens para ele. Mas a gente muda de cenário quando uma gota, que na verdade uma lágrima, começa a cair no chão, e vem o momento mais doloroso desse capítulo. A gente simplesmente vê a Rika completamente manifestada, agarrada ao corpo já falecido do Yuta há um tempo considerável, enquanto abraçada ao seu amado, ela chora gritando por seu nome.
E aí que é uma parte que, pô, a Rika tá completamente manifestada e tal, o Yuta, entre aspas, ainda tá vivo, então por que que ela não vai ajudar ele? Bom, uma boa justificativa seria a mesma da luta ali que a gente teve do Gojo contra o Sukuna. Ninguém foi ajudar porque aí iriam acabar só piorando a situação, já que os níveis de poderes do Gojo são absurdamente gigantescos, então um golpe errado ele mata alguém sem querer. E fora que o próprio Gojo, a gente sabe que tem a questão da personalidade dele, ele luta mais tranquilamente quando ele não tem ninguém ali ao redor dele, quando ele não precisa se segurar para não matar, sei lá, ou machucar alguém sem querer. E é um ponto que de fato a gente vale considerar, mas outro muito importante. O Yuta, ele tá usando a técnica do Kenjaku para controlar o corpo do Gojo e utilizar as técnicas dele. Só que lembrem-se de quando, por exemplo, o Kenjaku apareceu na frente do Gojo utilizando o corpo do Geto. Na mesma hora o Gojo parou ali, de fato, ao ver o seu amigo que teoricamente estava morto, agora estava vivo. E o ponto é que justamente isso, por mais ali que a alma do Gojo soubesse que o Geto estava morto, que aquele não era o Geto, o corpo dele, o coração dele reagia como se aquele fosse sim o seu melhor amigo que havia morrido, mas que agora voltou dos mortos. Uma técnica que é um tanto quanto cruel se tu parar pra pensar, essa do Kenjaku, que engana até mesmo os sentimentos diretamente das pessoas, e a Rika, que é completamente obcecada de paixão pelo Yuta, não seria diferente. Ela ainda não reconhece que o Yuta de verdade está usando o corpo do Gojo através das técnicas do Kenjaku. Para ela, simplesmente o Yuta é quem está aí abraçado com ela e morto nesse momento. Então eu confesso que, meu Deus, isso foi doloroso ver, porque eu nunca imaginei que eu iria ficar triste por ver a Rika chorando por conta do Yuta. Mas é um casal que eu vejo cada vez mais e mais shippando, sendo sincero, apesar de que eu também shippo bastante Yuta e Maki. Mas é assim que a gente tem esse desfecho do capítulo, Rika completamente manifestada, porém completamente arrasada ao ver o amor da sua vida morto, por mais que ela não reconheça completamente, como eu acabei de explicar. Mas ver tudo isso e muito mais vai demorar um tempinho, já que o mangá ali, ao menos na época em que eu gravei esse vídeo, estava ali de certa forma, entre aspas, em hiato, devido muito provavelmente a algum tipo de problema de saúde do autor ou algo do tipo, mas a gente vai esperar, é claro, eu irei continuar trazendo mais vídeos de Jujutsu Kaisen aqui no canal, mas que é claro, isso vai depender também aí do apoio de vocês. Se vocês querem mais Jujutsu, deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeus e fui!